como o J é de Jesus. Então a tarefa que tenho pela frente nos próximos 45 minutos é monumental, especialmente com Efésios 3:8 pairando sobre mim enquanto nos preparamos para mergulhar em Jesus hoje. Ouçam o apóstolo Paulo quando ele diz que, embora eu seja o menor de todos os santos, essa graça, diz ele, me foi dada para pregar. Aí vem ela, a igreja de Times Square, para pregar as riquezas insondáveis de Cristo. Pense nessa frase. Paulo diz, as riquezas insondáveis de Cristo. Como você comunica o que é inescrutável em 45 minutos? Bem, se você for a Times Square Church em 1 hora, como você comunica isso? Especialmente quando insondável significa riquezas que nunca poderão ser totalmente exploradas ou descobertas. Que você se depara com um conteúdo ilimitado enquanto se prepara para mergulhar em Jesus, o nome de Jesus. Achei que estava sobrecarregado quando estávamos falando sobre Deus e o Espírito Santo, a nação de Israel, e parece que a cada semana fico mais sobrecarregado. Eu me pergunto se é por isso que há 256 nomes dados na Bíblia para Jesus. Porque não é possível defini-lo com apenas um nome. Este é Jesus. Jesus, o nome que está acima de qualquer outro nome. Por onde você começa com Jesus? Pense nisso por um momento. Ele é o órfão, o pai dos órfãos. Ele é o marido da viúva. Ele é para aqueles que viajam à noite. Ele é a estrela brilhante e da manhã. E para aqueles que estão em um período de deserto, ele é a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Para aqueles que talvez estejam caminhando no vale, aleluia, ele é o lírio do vale e a rosa de Sharon. Ele é o mel na rocha. Ele é uma mesa preparada na presença de meus inimigos. Ele é o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa da pessoa de Deus. Ele é o rei da glória, a pérola de grande valor. Ele é uma rocha em uma terra cansada, um copo que nunca se esgota, a vara e o cajado que me consolam. O governo repousará sobre seus ombros. Como você explica Jesus? Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu companheiro, meu Salvador, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Agora pense nisso. Ele realmente surpreende e confunde todos os especialistas e os sábios em todos os campos. Em química, como você lida com a transformação de água em vinho? Em biologia, como você lida com o nascimento virginal? Na física, ele refutou a lei da gravidade quando subiu ao céu. E na área econômica, ele começou a surpreendê-los quando transformou 5 pães e 2 peixes em comida suficiente para 5.000 pessoas. Na medicina, ele curava os doentes sem receber uma receita da farmácia. Ele não tinha servos e eles o chamavam de mestre. Ele não tinha diploma e o chamavam de professor. Ele não tinha remédios nem doutorado e o chamavam de curandeiro. Ele não tinha exército, mas era um rei temido. Ele não venceu nenhuma batalha militar, mas ainda assim conquistou o mundo. Ele não cometeu nenhum crime e o crucificaram. Ele foi enterrado em um túmulo, mas não puderam mantê-lo lá porque a morte não conseguiu segurá-lo. Nos oratórios de Georg Friedrich Händel, sempre que Deus estava prestes a entrar na música sublime de Händel, eles ouviam. Ele tocava as trombetas de propósito. Portanto, sempre que você ouvia as trombetas em qualquer uma das peças de Händel, sabia que Deus estava se aproximando. Era o sinal de que a divindade estava entrando. Não apenas uma pessoa comum, não apenas um cantor. Deus estava entrando na sala. E ao ler esses versículos hoje, quero que você ouça trombetas. Quero que você seja arrebatado por Jesus hoje. Quero que ele o deixe de queixo caído hoje. E de fato, Jesus realmente derrubou as pessoas de seus pés em João 18. Quero ler isso para vocês. Jesus acaba de orar no jardim do Getsêmani. Os discípulos dormiram, mas Judas foi ativo em sua traição. Ele sabia onde Jesus estaria e por isso levou os soldados romanos direto para o jardim. E quando eu estava lendo essa passagem esta semana, ouvi trombetas.
Ao ler isso, meu coração sabia que a divindade estava naquele jardim. Ouçam isso. Isso foi apenas algumas horas antes do julgamento simulado, antes que eles o espancassem e o levassem ao Calvário. Isso foi no Getsemane. Ouça estas palavras. Ora, Judas, que o traía, também conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. E diz o seguinte: tendo Judas recebido a coorte romana e os oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Tenha isso em mente, armas. Então Jesus, sabendo de todas as coisas que lhe sobrevinham, saiu e disse-lhes. Jesus dirige a conversa e diz: a quem procurais? E eles lhe responderam: Jesus, o Nazareno. Lá vem ele, pessoal. E ele lhes disse: eu sou ele. Judas, que os estava traindo, também estava com eles. Então, quando ele lhes disse: aí vem as trombetas, eu sou ele, todo o coração do núcleo romano caiu de costas no chão. Ele apenas disse: eu sou ele, e bam, todos eles caíram no chão. Isso para mim é de verdade incrível. Gente, o versículo 5 nos diz que Jesus respondeu com a frase que enviou esse tremor na alma das pessoas aí. Tudo o que Jesus disse foi: eu sou. Esse é o original, não eu sou ele. O original é eu sou. Era isso que ele estava dizendo. Na última sexta-feira, não sei se você soube, mas a cidade de Nova York sofreu um terremoto. Uma mão se levantou, uma igreja muito perspicaz. O terremoto registrou 2,2 a 1,53 da manhã. Pela manhã em Yonkers, e dizia que o fato ocorreu a 9,7 quilômetros abaixo da terra, em Yonkers. 2,2 na escala Richter. A escala Richter vai de 1 a 10 e nunca na história mundial houve um 10. E eles disseram que, se houvesse, ninguém estaria lá para dizer que tivemos um 10. Com exceção de um dia em Israel, em João, capítulo 18, eu acho que quando Jesus disse, eu sou, acho que a escala Richter começou a subir naquele momento e os homens não conseguiam ficar de pé, porque estavam na presença de Deus. Quando os soldados romanos ouviram as duas palavras, eu sou, eles caíram de joelhos. Esses homens armados caíram como pinos de boliche em sua presença. Sabe o que foi interessante para mim? O versículo 3 diz que era uma coorte romana. Você sabia que uma coorte romana é formada por 600 soldados? 600 soldados indo buscar Jesus. E quando ele disse, eu sou, 601 pessoas, estou acrescentando Judas, 601 pessoas caíram no chão naquele dia. E o que Jesus estava dizendo a eles era basicamente isso. Sem sombra de dúvida, eu quero que vocês saibam quem está no controle desta conversa neste momento. Você pode ter vindo com armas, você pode ter vindo com números, você pode ter vindo com um mandado para me prender, você pode ter vindo com um decreto do próprio César, mas quero que saibam que duas palavras acabaram de derrubar todos vocês. Portanto, quero que você saiba que ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a entrego de boa vontade. Eu já vi essa habilidade de derrubar. Vi isso em minha própria vida quando pastoreei minha primeira igreja em Detroit. Quando um senhor que trouxemos, que achávamos que nós éramos jovens, achamos que o tínhamos levado ao Senhor, veio e ficou comigo em minha casa, em meu apartamento em Detroit, Michigan. E enquanto estávamos lá, o Espírito Santo falou comigo em uma manhã. Ele ficou comigo 2 dias e o Espírito Santo falou, você precisa se livrar desse homem, ele está tentando matá-lo. Eu não sabia de nada, é a primeira vez que eu penso, tenho 27 anos, estou pastoreando minha primeira igreja e achava que todo mundo me amava. Então eu liguei para ele, consegui-lhe um emprego e eu disse, ei, antes de você voltar para o apartamento, você poderia me encontrar na igreja? Reuni alguns de nossos grandes assistentes e pensei que encontraríamos Daniel lá. Lembro-me de ele entrando e eu disse, Daniel, o Espírito Santo falou comigo. Nunca ouvi isso antes em minha vida e posso lhe dizer que com quase 60 anos, nunca mais ouvi isso. Livre-se desse homem, ele está tentando matá-lo. E quando eu disse isso, pessoal, Deus é minha testemunha. Seus olhos se reviraram na cabeça e de repente essa voz demoníaca saiu dele. Ah, fui incumbido de vir aqui para matá-lo.
Pensei que os grandes porteiros fossem me ajudar, e esse homem começou a me atacar, e de repente não foram os porteiros que me ajudaram. Eu olhei para ele e disse: afaste-se em nome de Jesus. Observei um homem que tinha a missão do inferno de matar esse jovem de 27 anos, e de repente teve que começar a se afastar. Não por causa dos porteiros, de mim, de um diploma, e não por causa da faculdade bíblica. Foi por causa do nome de Jesus. Intimamente há poder no nome de Jesus. Ainda acredito que ele pode fazer as pessoas retrocederem. E de fato, se você está ouvindo hoje como um soldado romano e como se eles estivessem armados, se você está aqui neste prédio ou assistindo online de todo o mundo, talvez alguém tenha lhe enviado isso da China ou da Romênia, talvez você esteja ouvindo das Filipinas agora ou do Reino Unido, e talvez você esteja armado com dúvidas e cinismo, talvez você tenha se armado e erguido muros de ateísmo e agnosticismo. Eu lhe digo que quando você entende quem ele é, as espadas, ideologias e rótulos que você colocou sobre si mesmo, se for o verdadeiro Jesus, não podem permanecer em sua presença. Tudo é derrubado. Ele se levanta e diz: eu sou. O judeu entendeu o eu sou desde Êxodo 3, em uma sarça ardente, quando Deus se identificou a Moisés com estas palavras: eu sou. É o nome com o qual Deus respondeu a Moisés quando ele fez a pergunta: quem direi que me enviou? E Deus, de uma sarça ardente, disse: diga-lhes que eu sou. E quando Jesus diz eu sou, Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. Não se deixe enganar com o que Jesus estava dizendo, pessoal. Quando Jesus diz eu sou, está dizendo eu sou Deus. Porque você entende que quando conhece o poder de quem ele é, não precisa de mais nada, mais nada. Dou risada porque quando lemos João 18, apenas 4 versículos depois, é quase um contraste maluco. O apóstolo Pedro puxa um pequeno punhal e corta da orelha de um soldado. E eu queria dizer: Peter, você não acabou de ver 601 pessoas caindo com 2 palavras? O que sua pequena adaga vai fazer? Meus 2 assessores eram meus 2 punhais para me ajudar. E Jesus disse: para que você precisa desses homens se você tem o nome de Jesus para caminhar com você em todas as situações? O motivo pelo qual essa história é importante para entender quem é Jesus é o fato de que, antes de João 18, no Evangelho de João, Jesus disse essas palavras: eu sou 7 vezes diferentes. Vamos deixar que Jesus descreva a si mesmo, porque toda vez que Jesus usava uma das metáforas do eu sou, ele afirmava enfaticamente que era Yahweh, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava declarando essas palavras. Portanto, em vez de tentar obter informações de outra pessoa, vamos ouvir o que Jesus disse, porque essas são afirmações de que ele é Deus, e toda vez que ele as proferia, as multidões começavam a se voltar contra ele. Eu sou é uma frase no tempo presente. Não se trata de eu era no passado, ou talvez eu será no futuro, mas de eu sou, aqui mesmo, aleluia, e agora mesmo. Quando ele disse que eu sou, ele disse que você não precisa olhar para o futuro ou para o passado. Você sabe que eu sou um anjo muito presente em tempos de dificuldade. E o que se segue a esses 7 eu sou, revela algo importante sobre sua natureza, sua missão, seu caráter. Jesus acrescenta o que em teologia chamaríamos de substantivo adjetivo. É algo que ele revelou sobre si mesmo. Prepare-se para tirar fotos rápidas ou escrevê-las rapidamente, mas vamos nos concentrar nelas rapidamente. Ele diz isso 7 vezes diferentes. Primeiro ele diz: eu sou o pão da vida, em João 6,35. E depois diz: eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Depois em João 10,7 Jesus diz: eu sou a porta. Depois em João 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor. No túmulo de um amigo chamado Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E pouco antes de entrar no jardim do Getsêmani, ele diz em João 15, no discurso do cenáculo: eu sou a videira verdadeira. E então ele diz no mesmo cenáculo:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada eu sou representa uma necessidade espiritual que todos os homens e mulheres aqui presentes precisam. Essa necessidade está aqui e agora. Cada uma dessas palavras representa isso à medida que passamos por isso. E aqui está o que é importante. É por isso que precisamos saber quem é Jesus. Não deixar que os homens definam quem é Jesus. Invertemos isso tão facilmente. Jesus não veio para elaborar algum sistema de teologia de algum seminário. Ele não veio para isso. Jesus define os homens não definem Jesus. Jesus vai nos dizer quem ele é com esses 7 nomes. Vamos chamá-los de nomes de derrubada. Portanto, se confundirmos quem ele é, todos os nossos sistemas serão confundidos. Nós construímos Jesus, nós o construímos a partir de livros e manuais. E Jesus sai dos livros e dos sermões. Ele sai das denominações e das teologias. Ele sai das sepulturas e sai de todos os tempos e lugares e fica ali pairando sobre todos nós, dizendo: eu sou assim, deixe-me definir e dizer quem eu sou. Jesus constrói sua igreja com base na confissão de quem ele é. Ele não nos deixa construir a igreja com base em nossos sistemas, mas sim com base em seu nome, seu caráter e quem ele é. Se nossa igreja é conhecida por um sistema ou uma teologia, perdemos a oportunidade, porque somente a igreja que se identifica com Cristo pode começar a enfrentar as portas do inferno. Não há um sistema, não há um seminário, não há um pregador ou um teólogo que possa se opor ao que está por vir. Mas há um nome que está acima de todos os nomes e que pode se opor a qualquer coisa que esteja vindo em nossa direção. Aleluia. Então vamos lá, tudo estará no Evangelho de João. Preparem suas Bíblias, ligue seu telefone, não enviem mensagens de texto, vão para João. O Evangelho de João é o evangelho mais singular porque não começa como os outros 3 evangelhos. Porque João nos leva ao início, o verdadeiro início. Ouça como o livro de João começa. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus. Agora não é, ok, olhe para esse versículo de novo. Não soa como Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Muito bem, agora se preparem, preparem-se. Se aqui, pessoal, está o que de fato é realmente surpreendente sobre Jesus. No início do Evangelho de João ocorre antes do início de Gênesis. Vocês estão compreendendo isso? Jesus estava em um trono, era o Filho de Deus muito antes mesmo de Deus criar qualquer coisa em nosso universo. O que isso significa? Certo, você está pronto para isso? Fiquem presos. Aqui vai. Jesus é a única pessoa que viveu antes de nascer. Ele é a única pessoa que viveu antes de nascer. Ele já estava lá, pessoal. É isso que o torna incrível. Como disse um teólogo, Jesus é o Deus invisível e Deus é o Jesus visível. E esse Jesus visível estava prestes a iniciar um ministério de 3 anos no Evangelho de João. Gosto muito quando você pensa no que está sendo dito aqui. No Evangelho de João, penso nas palavras do imperador francês Napoleão, que disse o seguinte: conheço os homens e lhes digo que Jesus não é um homem. As mentes superficiais veem uma semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e os deuses de outras religiões. E foi isso que ele disse que essa semelhança não existe. Há uma distância infinita entre o cristianismo e todas as outras religiões, eu adoro isso. Ele diz que não há comparação quando você começa a lidar com isso, porque o cristianismo nunca foi sobre encontrar a igreja certa. Trata-se de encontrar a pessoa certa, é encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, pessoal, vamos atrás desses 7 nomes de derrubada. Vamos lá, ouça. Eu tento cronometrar isso e simplesmente dizer: eu tenho pouco, obrigado, eu vou. Assim, quando todos vocês forem embora, ele ficará. Então, aquele cara vai ficar lá. Eu vou. E Deus, eu tenho 7 nomes.
Não sei nem como vou fazer isso e por que vocês continuam aparecendo toda semana. Então aqui vamos nós, 7 nomes de Jesus e aqui vamos nós. Número 1, ele diz, eu sou o pão da vida. João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Acho que C.S. Lewis disse isso da melhor forma. Se nos deparamos com o desejo que nada neste mundo pode satisfazer, então a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. É muito importante lembrar disso. Se acharmos que nada neste mundo pode nos satisfazer, é porque você foi feito para um propósito maior, para outra coisa. Veja, o cenário no capítulo 6 de João é que Jesus alimentou milagrosamente 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. E esse foi o ponto de popularidade absoluta de Jesus. Todos olhavam para ele e diziam, queremos que você seja rei. Na verdade, dizia que eles estavam indo à força para fazer de Jesus rei, porque de alguma forma estavam recebendo pão de graça. Por que não? Façam-no rei, é de graça. E de repente Jesus se afasta e diz, você está olhando para o alimento errado, você está olhando para a refeição errada. Ele diz que vocês estão olhando para um pão que podem segurar e que nunca os satisfará. Por isso Jesus teve de explicar a eles que eu sou o pão da vida. Lembrem-se disso, pois o pão para nós é diferente do que era para eles. Para nós, o pão é o aperitivo que recebemos na cestinha e os pequenos objetos de plástico com manteiga, e você se senta e coloca o pão, então você come o pão antes da entrada e antes da refeição principal. Mas o que é interessante nesse período de tempo é que o pão era a principal refeição no primeiro século. O que Jesus estava dizendo era, pare de me fazer, ou talvez em nossa mentalidade ocidental, pare de me fazer um aperitivo quando eu sou a refeição. Pare de me obrigar aos domingos a me dar um pouco de manteiga com um pouco de seu canto, quando eu preciso ser sua refeição todos os dias. Quando eu preciso ser aquele que vem e faz isso. Jesus não é o nosso aperitivo antes da refeição, que recebemos com uma pequena cesta da palavra e da música no domingo e dizemos, aqui está Jesus, passe um pouco de manteiga nele e depois vá comer sua refeição onde quiser todos os dias. Pessoal, lembrem-se sempre de que há muitas coisas que podem nos saciar, mas somente uma coisa pode nos preencher e essa é Jesus, o pão da vida. Vejam que nada neste planeta pode saciá-los o suficiente para que não precisem de Deus. Chegue ao topo de qualquer coisa, ouça-me com atenção. Chegue ao topo de qualquer coisa em sua área e em seus estudos e ainda assim não se sentirá satisfeito se Deus não estiver presente. Você pode estar sentado aqui e ser um atleta. Você pode estar sentado aqui e pode estar na Broadway. Talvez atinja o ápice em Wall Street, na ONU, em sua educação, na área médica. Talvez nas empresas de tecnologia aqui na cidade de Nova York e em todo o mundo, observando de Londres ou Manila. Talvez você esteja sentado aqui assistindo da França, Paris ou Roma e tenha chegado ao topo de tudo. Ouça com atenção. É que fazer a vida sem Deus é descobrir que quando você chegar ao topo, sempre estará faltando alguma coisa, porque isso nunca poderá satisfazê-lo. Nunca. Somente Deus pode satisfazê-lo. Somente Deus. Porque quando você alcança seus objetivos, se Deus não estiver lá, você provou algo que ainda deixa um vazio dentro de você. Mas estou aqui para lhe dizer que Ele é o pão da vida e é Ele que pode preenchê-lo. Hoje estou tão empolgado que posso dizer número 2, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Então Jesus falou novamente com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quando comecei no ministério, morei em alguns lugares malucos, alguns apartamentos que eu mal podia pagar, e alguns desses apartamentos, quando você entrava na cozinha e acendia as luzes, eles sabiam o que isso significava naquela sessão ali. Quantos sabem onde quero chegar com isso? Quando você acende as luzes e vê as baratas começarem a desaparecer. Eu tinha um apartamento que posso lhe dizer, teria feito o Indiana Jones se encolher. Lembro-me de alguns apartamentos, tive ratos, tive baratas, mas o que eu percebi foi o seguinte, quando eu acendia as luzes, a luz não criava as baratas. A luz expôs as baratas, essas baratas sempre estiveram lá. Então, quando acendi a luz, não foi Deus dizendo que haja luz e que haja insetos. Eles sempre estiveram lá. Veja, quando Jesus veio ao mundo, Deus acendeu as luzes.
E eu vou lhe dizer, e como havia baratas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, no contexto de um grupo de pessoas religiosas se preparando para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. E a luz deste mundo apareceu naquele momento e disse as famosas palavras, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Os homens largaram as pedras e Jesus lhes disse, eu sou a luz do mundo. Tenha sempre em mente que a luz revela e a luz expõe. Jesus veio a um mundo escuro e de repente acendeu a luz com sua presença pessoal. A luz expôs uma religião falida. A religião teria apedrejado essa mulher quando Jesus quis lhe dar uma segunda chance. A luz revela o que é pecado, seja o adultério em uma mulher ou em um sistema religioso falido com homens que tinham títulos e cargos, mas homens que não tinham Deus. E a luz entra e expõe tudo. A luz revela tudo isso. Foi para isso que Jesus veio. Quando Jesus entra em sua vida, eu lhe digo, as luzes se acendem e coisas que nunca o incomodaram antes começam a incomodá-lo agora. Porque ele está iluminando essas coisas e dizendo que isso não está certo. Acabem com isso. Ele não ama você. E de repente você começa a ver o que é real. E o que é incrível é que quando eu estava lendo João 8, Jesus não disse apenas eu sou, uma vez em João 8:12. Ele repetia isso várias vezes, quase como se fosse para ir atrás deles. Então ele diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Depois em João 8:24, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, pois se não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. E então ele não para. No versículo 28 ele diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e não faço nada por minha própria iniciativa. Então vejam o versículo 58, Jesus lhes disse, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, o que está escrito? Eu sou. 4 vezes e eles não aguentaram. Você sabe o que o próximo versículo diz? Veja o versículo 59. Por isso pegaram pedras para atirar nele. Porque Jesus se escondeu e saiu do templo. Porque toda vez que ele dizia eu sou, ele estava dizendo eu sou Deus. E era isso que estava começando a afetá-los, que eles tinham que pegar pedras, porque se não se submetessem a Deus, não percam isso, se não se curvassem e se submetessem a Deus, então tentariam eliminar Deus. Se você não se submeter e não se curvar, então terá que eliminar. É por isso que na maioria dos julgamentos, como disse Josh McDowell, as pessoas são julgadas pelo que fizeram. Isso não aconteceu com Cristo. Jesus foi julgado por quem ele é. Foi por isso que ele foi julgado. E todas as baratas fugiram quando Jesus veio como a luz do mundo. Jesus estava dando uma revelação sobre o pecado. Jesus estava dando revelações sobre religião. Veja, o que é incrível é que as pessoas querem igreja, mas nós não queremos Jesus. Não querem Jesus mesmo. Nós, seres humanos, queremos uma igreja que permaneça moderadamente nisso. Porque o que isso faz, o que começa a expor as coisas escondidas é a luz. Então, o que acontece é que se pudermos manter Jesus fora de nossas canções, é por isso que sou tão grato ao Ricardo e ao Karim com o coral. Há algumas canções que você canta e não sabe se está falando de um homem, uma mulher, de um relacionamento amoroso, e você fica pensando, o que é isso mesmo, do que eles estão realmente falando? O que eu adoro nisso é que toda vez que eles cantam, você sabe que é sobre Jesus. Porque se ele é a luz do mundo, a luz expõe e a luz revela. Glória a nosso Deus. E o que é bem interessante é que esse é o único nome que Jesus diz, preciso de você para ser o que eu sou. E ele é luz. Esse é o único nome que Jesus disse que você precisa se tornar isso. Porque Jesus nos diz que devemos ser o quê? A luz do mundo. Isso está em Mateus 5,14. O que ele estava dizendo é que em todo lugar que formos, é melhor exibirmos Jesus. Nem qualquer outra coisa, nem nosso sistema, nem qualquer coisa, mas o próprio Jesus. Porque Jesus é o único. Como a igreja faz isso? Você está pronto? Deixe-me explicar como a igreja faz isso. Preciso fazer isso rapidamente, pois temos 5 outros nomes para fazer. Então, aqui está. Como você faz isso? Como alguém se torna iluminado? Tudo o que eu pensava era o seguinte. Eu cresci na igreja em Long Island. Cresci em uma igreja pentecostal.
E costumávamos fazer uma coisa que alguns de vocês nem conhecem, chamada EBF. Escola Bíblica de Férias. Quantos se lembram da EBF? Bem, eu tinha que ir todo verão. Então, eles me traziam e você ganhava prêmios. E todo ano eles sempre tinham uma barra de chocolate Hershey gigante. Eu nunca ganharia o prêmio. Sempre havia uma garota do Queens. Portanto, eu nunca ganharia a barra de chocolate Hershey. Mas eu me lembro de um ano em que ganhei a cruz que brilhava no escuro. E me lembro de levá-la para casa, apagar as luzes e ver que era pura falsidade. Não brilhava nem sequer no escuro. Era uma coisa amarelada. Eu estava pensando, eu ganhei isso. Eu memorizo esse versículo. Recebo essa cruz falsa e não consigo nem mesmo fazê-la brilhar no escuro. E então havia uma coisinha na parte inferior. Para que ele brilhe, é preciso expô-lo à luz, pois quando você o expõe à luz, algo acontece com ele. E quando você apaga as luzes, a luz não é própria, mas a luz que ele recebe de outro lugar permite que ele brilhe. Ok, esta sessão está acertando aqui, esses caras são... Eu sei que é o culto das 10, venha para as 13. Então o que acontece é que quando você se expõe a Jesus, que é a luz do mundo, você não consegue brilhar sozinho. Mas você pode brilhar se for exposto a quem é Jesus. Ele é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Número 3, eu sou a porta. João 10:7. Jesus lhes disse novamente: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu não ia ler o restante desses versículos, mas eles são muito bons. Eis o que ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pasto, entrará e sairá e achará pasto. E então este versículo, você sabe disso? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Não é interessante quando você pensa em ovelhas? Nenhuma faculdade ou universidade nos Estados Unidos usa ovelhas como mascote. Não existem ovelhas de Michigan. Os cordeiros do estado de Ohio, as ovelhas da Flórida. Você simplesmente não faz isso. Sabe por quê? Porque as ovelhas não podem atacar. Eles são a presa, eles são os atacados, mas não podem atacar. Eles não têm nenhum mecanismo para lutar. É por isso que não há uma universidade nos Estados Unidos que use as ovelhas. É sempre um animal como um carcaju ou um jacaré ou algo semelhante assim. Mas ninguém é uma ovelha da Universidade de LSU. Ninguém usa isso porque não luta. As ovelhas são tão fortes quanto seus pastores. A única maneira de eles terem força não é inerente a eles, porque não tem. E quando Jesus disse, eu sou a porta, é uma frase de pastor. Não havia portas nos apriscos das ovelhas. Havia 3 lados de paredes, exceto por um ponto no quarto lado, onde havia uma abertura. E era ali que o pastor se deitava à noite e, de fato, se chamava de porta ou portão. A porta era a proteção para que nenhuma ovelha pudesse sair. A porta era a proteção para que nenhum inimigo pudesse entrar. Quando eu estava em Detroit, o ponto de entrada número 1, que a polícia dizia que os ladrões entravam e roubavam, era a porta da frente de uma casa. Eles diziam que essa era a entrada número 1 para aqueles que faziam arrombamento e invasão. Eles chegavam, arrombavam a porta e levavam o que quisessem. Precisamos de uma porta muito resistente. Porque para que qualquer coisa entrasse ou saísse naquele momento, Jesus estava dizendo que teria de passar pelo pastor. E acredito que quando as ovelhas vagam e se desviam, elas não podem fazer isso sem passar, de acordo com isso, por cima do pastor ou escalá-lo. Não é fácil para uma ovelha se perder quando você tem um pastor atento como seu porteiro. Ou deixe-me colocar a questão da seguinte forma: acho que você precisa se esforçar muito para se afastar de Deus.
Acho que é mais difícil do que pensamos. Não acho que seja fácil ir para o inferno, porque acho que Deus o ama demais e diz: não vou deixar que você faça o que quiser sem enviar pessoas para vir e falar e obter uma palavra. Acho que você pode estar sentado aqui hoje pensando: estou aqui porque essa garota me convidou e queria um encontro e ela me trouxe para esta igreja. Eu sei disso. Alguns de vocês estão pensando: você contou a ele? Não, nós simplesmente sabemos dessas coisas. É isso. Alguns de vocês vieram de um hotel porque foram ao concierge e disseram: quero ir a uma igreja evangélica. Apareceram aqui e agora não podem sair porque se sentaram no meio. E agora estão aqui. Acho que é difícil ir para o inferno. Acredito nessas palavras que Spurgeon disse à igreja. Ele disse: o céu e o inferno não são lugares distantes. Você pode estar no céu antes do meio-dia ou pode estar no inferno. Agora ouça as palavras que ele diz. Ele diz: se, pois, sois condenados, que eles tenham uma coisa como consolo para a vossa miséria, que não sois condenados por falta de vocação, não estão perdidos por falta de oração e choro por vocês. Se um pecador for condenado, pelos menos deixe-o pular para o inferno sobre nossos corpos, e, se ele perecer, deixe-o perecer com nossos braços ao redor de seus joelhos, implorando para que fique. Se o inferno precisa ser preenchido, pelo menos que seja preenchido com nossos esforços, e que nenhum deles passe despercebido e não seja orado. O que os condenados do inferno dariam por um sermão se pudessem ouvir e responder mais uma vez? Eles consentiriam, se fosse possível, em suportar milênios de tormentos infernais, se pudessem ter mais uma vez a palavra apresentada. Spurgeon diz: pregue o evangelho, as portas do inferno vão tremer. Pregue o evangelho e os pródigos voltarão. Preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem do mestre. Agora não perca esta parte. E ele diz o seguinte: o sermão que não leva a Cristo, do qual Jesus não é o topo e a base, é o tipo de sermão que faz os demônios nos infernos rirem, mas faz os anjos de Deus chorarem. Precisamos de mensagens que levem as pessoas a Cristo, pessoas que estão lá, mas aqui está a boa notícia. Minha pregação certamente falhará com você, minhas orações falhariam, mas tem uma porta forte que me protege contra o inimigo e me impede de ir a lugares que não preciso ir. Há alguns anos, uma das companhias aéreas se gabou de ser 99% segura quando está voando no ar. 99% seguro. Olha, sei não, eu estou preocupado com esse 1%. Mas a boa notícia é que temos uma porta 100% que nos protegerá sempre. Número 4, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Esse é o quarto e sou. Quando chegamos à parte substantiva das declarações do eu sou, é sempre a porta, a luz, o pão. Mas esse é diferente. Ele acrescenta o bem a ela. Ele não diz que eu sou o pastor. Ele diz que eu sou o quê? O bom pastor. O excelente. Ninguém é igual a mim. Tenha sempre isso em mente. As ovelhas são animais dependentes. Você nunca deixa de ser uma ovelha. Quanto mais velho você fica, mais percebe que precisa de um bom pastor. São as ovelhas jovens que acham que podem fazer isso sem Deus. São as ovelhas jovens que pensam: sim, eu consigo. Vou comer Jesus como aperitivo no domingo. Mas quanto mais velho você fica, eu preciso dele todos os dias. Você sabe por quê? Ele disse que as ovelhas são propensas a se perder. 1 Pedro 2,25. Vocês estavam sempre se desviando como ovelhas, mas agora voltam para o pastor, o guardião de suas almas. Eis o que aprendi, que a funda do pastor, eis o que um bom pastor faz. A funda do pastor não era apenas para um lobo, mas também para as ovelhas. Ele teria pedras para acertar um lobo, mas teria uma funda de pedras para arremessar. E sempre que via uma ovelha vagando para um lugar que não deveria ir, ele jogava uma pedra, não para atingi-la, mas para criar um barulho que a assustasse e dissesse: não devo ir para lá. Posso lhes dizer, pessoal, que quero que entendam isso. O pastor enviava uma pedra naquela direção. Não era para atingir a ovelha, mas o som era para fazê-la recuar. Já me vi prestes a tomar uma decisão errada. Então, ouvi algo. Recebi um aviso. Senti como se o pastor tivesse atirado uma pedra e dito: não diga sim a isso, não escolha isso, não siga esse caminho. Não diga sim a essa pessoa, não a contrate, não dê dinheiro para isso, não faça isso. Quantos já ouviram essa pedra e de repente ela o trouxe de volta? Esse é o bom pastor. Que diz: ouça, estou tentando garantir que se você puder ouvir a pedra agora, não precisará ser resgatado mais tarde.
É isso que ele faz, é isso que o bom pastor faz. Isso aconteceu com compras, parcerias, contratações e amizades. Foi a rocha do pastor que disse: afaste-se disso, não vá por esse caminho. Esse é o bom pastor. Número 5, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Esta é a história de Lázaro. É Maria e Marta, e ele fala isso a Marta. Parece que sempre, e é por isso que ele teve que lhe dizer: queremos a mão de Jesus, mas não queremos o calendário de Jesus. Queremos que Jesus apareça quando quisermos. Tudo o que me lembro é de uma antiga mãe da igreja que sempre me dizia: ele pode não vir quando você quer, mas sempre chega na hora certa. João 11. Lázaro começa o capítulo doente, mas na metade do capítulo ele não está na sepultura há 4 dias. E posso dizer que Jesus chegou na hora certa. Jesus fala com Marta. O que frustrou Marta foi o fato de Jesus não ter vindo quando o chamaram. Ele veio em seu horário porque ela estava pensando que seria mais fácil para Jesus vir a Lázaro doente e não a Lázaro morto. E às vezes Jesus demora porque ele prefere, aqui vai, ressuscitar do que curar a situação. Alguns de vocês pensam: bem, se eu me curar vou me sentir melhor. Mas Jesus diz, mas se eu ressuscitar, há muito mais que posso fazer. Marta sabia que Jesus pode curar a tempo, mas aí vem, pessoal, mas ela não conhecia o Jesus que tinha autoridade além da sepultura e sobre a morte. Ela não sabia. Ela conhecia o curador, mas não conhecia o ressuscitador. Veja, a ressurreição na vida significa que a vida não acaba quando o médico diz que acabou. Há ressurreição e vida além desta vida. É por isso que não tememos a morte. Deixe-me dizer isso a você. Na sexta-feira de manhã, aqui na cidade de Nova York, perdemos um de nossos excelentes pastores. Tim Keller, o pastor da Redeemer, partiu para estar com o Senhor. Ele lutou contra o câncer pancreático por 3 anos. Nós, como coro, oramos por Tim Keller nesta manhã. Cindy e eu começamos a orar por Tim Keller e por sua cura todas as noites por quase 3 anos. E na sexta-feira, recebemos a notícia de que ele havia passado para a eternidade. Lembrei-me de uma história quando Tim Keller faleceu. Não me lembro em qual rede de notícias foi, mas eles acompanharam. Foi uma das coisas mais intrigantes. Esse apresentador acompanhou 4 pacientes com câncer, todos diagnosticados com câncer terminal, e queria ver como eles agiriam até os momentos finais de suas vidas. E eles estavam demonstrando, alguns estavam ficando com raiva, outros estavam demonstrando arrependimento, mas havia um pastor idoso, acho que ele era do Mississippi, que quanto mais se aproximava, mais alegre ficava. Porque, e eu vou lhes dizer, tenham isso em mente, porque ele sabia que Jesus é a ressurreição. E finalmente perguntaram a ele, nunca vou me esquecer disso, finalmente perguntaram a ele, ele estava perdendo a voz por causa da quimioterapia, do cabelo, de tudo. E enquanto todos os outros diziam, não sei porque sou eu, sou uma boa pessoa, deveria ter feito todas essas coisas. Mas esse velho ministro do Sul, quando perguntaram a ele, como você está demonstrando alegria e paz em tudo isso? E tudo o que ele podia dizer era um antigo hino que ele cantava. Foi isso que ele disse. Ele olhou para a câmera do noticiário e disse, estou pressionando o caminho para cima. Ele vai, novas alturas estou alcançando a cada dia, ainda orando enquanto sigo em frente. Senhor, coloque meus pés em terra firme. Então ele disse, Senhor, levanta-me e deixe-me permanecer pela fé na terra da mesa de Canaã. Um plano mais elevado que encontrei. Senhor, plante meus pés em um terreno mais elevado. E então, quando você pensou que ele tinha terminado, ele teve que entrar no versículo 2. Ele disse que meu coração não deseja ficar onde as dúvidas surgem e os medos desanimam. Embora alguns possam morar onde eles abundam, minha oração, meu objetivo é um terreno mais elevado. Estou indo, rapaz, isso é bom. Então ele teve que dizer o versículo 3. Eu quero viver acima do mundo. Embora os dardos de Satanás sejam lançados contra mim, pois a fé captou o som alegre, a canção dos santos, que é um terreno mais elevado. Quando estou prestes a ir embora, aquele velho começou a dizer, versículo 4, quero escalar a maior altura, captar um brilho de glória, mas ainda assim orarei
até encontrar descanso. Senhor, conduza-me a um terreno mais elevado. Aleluia. Aquele velho pregador tinha paz. Tim Keller tinha paz porque Jesus é a ressurreição e a vida. Temos que nos preparar para fechar. Sei que faltam mais 2. Está bem. Certo, vamos fazer isso. Música, suba. Deixe-os pensar que estamos terminando. Vamos lá, deixe-os pensar que estamos terminando. Vou fazer isso rápido. Vamos lá, eu quero que você pense, Mark, você sabe, toque as músicas de encerramento. Tanto faz. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o vinhateiro. Essas são as últimas palavras de Jesus. João 15 são os planos de Jesus para mantê-lo produzindo, florescendo e dando frutos. Jesus é a videira e ele diz que nós somos os ramos. E ele diz que estou lhe dando uma nova expressão. Antes eu estava com você. Agora preciso que você fique conectado a mim. Ele diz que os ramos serão a expressão. Vocês são os ramos. Jesus é a videira. E você precisa permanecer conectada a ele. Você é a expressão dessa conexão. E ele estava nos dizendo que a fruta expressa o apego. Quanto mais próximo você estiver da videira, mais frutos virão. O que é fruto, pastor Tim? Fruto significa o caráter de Jesus. Deixe-me dizer algo mais sobre frutas. Isso é importante. As frutas existem para o benefício dos outros. Você está pronto para isso? Certo, aqui vai. Ouça isso agora. Por que as vacas não bebem leite e as galinhas não comem ovos? Alguns estão pensando, uau. Uau. Nenhuma vaca dá leite e diz, ei, eu só faço 2%. As vacas não fazem isso. E nenhum frango diz, eu gosto deles bem passados. Eles produzem para outra pessoa e olha, lá vem ele, eu ainda nem cheguei ao M, que é daqui a algumas semanas, o M é a moeda. Deus não lhe dá a capacidade de usar o dinheiro para isso. Se você tem o dom de ganhar dinheiro, isso não é para você. Eu sabia que você ficaria chateado com isso, não tem problema. Portanto, se você tem o dom de cantar, se tem o dom de servir, isso não é para você, isso é para outras pessoas. Ele diz, mas você precisa ficar conectado a mim para que isso floresça. Os ramos não podem se vangloriar por si mesmos. Veja bem, o fruto é a glória da videira. Ele diz às pessoas que você está conectado a algo. E o inimigo do ramo é qualquer coisa que o desconecte. Esse é o inimigo. Na verdade, você sabe que permanecer significa que o ramo está conectado. E tudo o que destrói a permanência é seu inimigo. E é isso que eu quero que você entenda. Vocês sabem que a palavra permanecer em 6 versículos aparece 10 vezes. Permaneça conectado. Ela diz que quando você não está permanecendo, os homens assumem o controle. É isso que diz. Quando você permanece, você se torna uma força de oração. Você pode pedir o que quiser. Vou ler para você. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que se seca. Quando você não permanece, a primeira coisa que acontece é o ressecamento. Você se esgota em sua fé e eles se reúnem. E permanecer não é uma palavra fácil. Isso significa que você precisa trabalhar um pouco para produzir frutos. Quantos sabem que não é preciso dizer a seus filhos para comerem a sobremesa? Eu lhe ordeno, coma este bolo. Por quê? Porque é bem fácil. Mas para permanecer, isso são vegetais. Isso está acontecendo. Tenho que trabalhar nisso. Tenho que passar um tempo. Tenho que me levantar um pouco mais cedo e estar com ele. Porque não quero me secar. O texto diz que quando você se seca, os homens o recolhem. Você está sob o controle das mãos das pessoas. Que as pessoas começam, é isso que diz. Diz, mas se você permanecer em mim, aí vem, minhas palavras permanecem em você. Você se torna uma força de oração. Peça o que quiser e será feito para você. Ok, é isso, este é realmente o último, eu prometo. João 7, quero dizer, este é o número 7. Aí vem, levante-se, porque você vai fingir que terminamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está ele, João 14, 6. Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que eu adoro nessa passagem? Jesus faz a declaração mais polêmica de todo o seu ministério durante um jantar. João 13, 2.
diz que foi durante a ceia. Eu venho de uma família italiana e muitas coisas aconteciam ao redor da mesa de jantar. Aprendemos política, teologia, tivemos brigas, discussões, tivemos familiares que pegaram tortas de pizza inteiras e saídas de nosso jantar. Já aconteceu de tudo em nossa casa, tudo. É por isso que não acho que tenha sido um erro Jesus fazer a declaração mais polêmica de todo o seu ministério. Eu sou a que vai o caminho. Jesus não disse um caminho, ele disse o caminho. Foi isso que ele disse. Jesus não nos deu verdades, mas declarou que ele era a verdade. Então, amigos, aqui vai. Permitam-me dizer o seguinte. Ele disse que eu sou o caminho. Isso incomoda as pessoas e é aqui que terminamos. Anotem isso. Se houvesse 1000 caminhos para Deus, os homens iriam querer 1001. Porque a questão não é quantos caminhos nos levam a Deus. A questão é que Deus nos deu um caminho para Deus. E nós sabemos como chegar ao céu, mas os homens estão irritados com isso. Por quê? Porque os homens não querem simplicidade. Eles querem autonomia. Eles querem decidir. Você quer decidir como chegar ao céu. Eu sou uma boa pessoa. Eu não ouvi isso. E Jesus diz, isso não está em jogo. That's not even up for discussion. Jesus diz, eu sou o caminho. Portanto, se você está aqui hoje vindo de uma religião diferente, uma ideologia diferente, e de repente não gosta que Jesus diga, eu sou o caminho. O cristianismo não pode coincidir com uma centena de outras religiões. Jesus simplesmente se separou naquele momento. Quando ele disse, eu sou o caminho, ele disse, afaste-se. Não podemos fazer isso. Portanto, não podemos ficar no Yankee Stadium e colocar todas as religiões lá em cima dizendo, não somos todos iguais. Não de acordo com João 14:6. Jesus disse que não podemos coexistir porque acabei de lhe dizer que sou o caminho. O negócio é o seguinte. Você já está de pé, então vai se preparar para ir. Então todas as pessoas irritadas, esperem. Eu sei que você vai tentar me desligar, mas você vai. Eu quero desligá-lo, mas quero ver o quanto mais ele vai cuspir. Fiquem comigo aqui. Aqui vai. Você quer decidir como chegar lá. Você nem sabe como chegar ao céu porque nunca esteve lá. Então como você sabe? Meu amigo Hans veio de Dallas. Nunca estive em sua casa, apenas seu escritório. Mas se eu dissesse, ei, eu vou até sua casa, e ele dissesse tipo, você nem sabe como chegar lá. Quão ridículo seria isso? Ele teria que me dar instruções, ei, vá até aqui, vire nesta direção, faça isso. Porque ele sabe como chegar à sua própria casa. Lá vem ele. Jesus sabe como chegar à sua própria casa. Ele sabe como chegar à sua própria casa. Portanto, pare de fingir que seu jeito é o certo. Eu não machuquei ninguém. Sou um bom marido. Eu sustento. As contas são pagas. Ótimo. Fui batizado. Sou judeu. Sou muçulmano. Sou protestante. Eu sou batista. Isso não vai lhe ajudar. E por favor, não diga no céu que você é da igreja de Times Square. Por favor, eu lhe peço que não diga isso. Porque se você chegar a mim e dizer, ei, lembra de mim? Eu vou embora, eu não sei. Nas palavras de Jesus, eu nunca o conheci. Aqui está o que vou dizer. Há apenas uma maneira de levá-lo ao céu. Seu nome é Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. É por isso que Mateus 22 diz, o que você acha de Cristo? Que era essa pergunta, tem de se transformar em, o que devo fazer com Jesus? O que você vai fazer com Jesus hoje? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Essa é o caminho e as pálvras de Jesus. Você nasceu de novo? Essa é a pergunta mais importante. E aqui estão as boas notícias de hoje. Quando Cristo o transforma de dentro para fora, você não recebe apenas Jesus, o Salvador, mas o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o bom pastor, a porta. Você recebe tudo quando recebe o Filho de Deus. Falarei mais sobre isso no culto das 13 horas. Deixe-me dizer isso a você. Alguns pensam, ele está tentando nos trazer de volta? Você não pode ir para o céu sem Jesus. E isso pode acontecer agora mesmo. Nem mesmo abaixem a cabeça. Vamos apenas fazer isso direito. Vocês sabem a verdade sobre quem Ele é. Portanto, não se engane. Não podemos levá-lo até lá como igreja. Sua denominação, sua religião não pode levá-lo até lá. Não há uma catedral, ou uma mesquita, uma sinagoga, ou uma igreja que possa levá-lo até lá. Somente Jesus pode.
Há apenas um nome sobre o céu e a terra onde a salvação vem, e é o nome Jesus. E hoje Ele está lá para dar a salvação. Ele chama isso de nascer de novo. O significado disso, assim como você teve um primeiro nascimento físico, precisa de um segundo nascimento espiritual. Você tem uma data de nascimento, mas precisa de um espiritual. Vamos com ABC. A, admitindo que sou um pecador, quebrado por dentro. Todos nós temos uma condição pecaminosa e você não pode consertá-la com um padre, pastor, programa, uma promessa ou receita. Precisa de ajuda. B, é por acreditar que Deus enviou seu filho para ser o portador do pecado. Ele viveu uma vida que eu não conseguiria viver, morreu a morte que eu deveria morrer e me deu uma recompensa que não mereço. É por acreditar que foi Ele quem fez isso por mim e por ser, confessando-o como Senhor. Você está no comando. Jesus não veio e morreu na cruz para levá-lo a uma igreja. Jesus morreu na cruz para levá-lo ao céu para sempre. Ele não fez com que você se sentasse em um banco. As pessoas acham que Jesus morreu e agora todos se sentam aos domingos dizendo: ah, finalmente eles estão sentados. Não. Ele o quer para sempre, e isso pode acontecer agora mesmo com cada cabeça erguida. Cada um, aqueles que estão assistindo no anexo, ao redor do mundo, ao redor do país. Se você estiver aqui hoje e disser: eu quero a ressurreição e a vida, eu quero o caminho, eu quero Jesus. Quero nascer de novo, Pastor Tim. Quando você fizer essa oração para nascer de novo, inclua-me nela. Vejam com mãos erguidas, não importa quem você é, de onde você veio. Se você diz: Pastor Tim, coloque-me na oração para nascer de novo. Quero começar uma jornada com Deus hoje. Levante sua mão o mais alto que puder. Segure-as, mantenha-as levantadas. Ali, 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 ali. Aqui, peguei, pronto, pronto. Mantenham-nas levantadas. Varanda, mantenham-nas levantadas. Quero ter certeza de que veremos todas as mãos. Peguei, ali, ali. Segure-os. Se você estiver online, digite a palavra decidido. Vamos acreditar que Deus virá orar comigo agora mesmo. Todos neste lugar digam estas palavras, querido Senhor Jesus. Eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz você levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por isso. Enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Muito bem, agora diga isso em voz alta. Deus é meu Pai, Jesus é o meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é o meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém, 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 amém. Graças, Senhor, glória a Deus.